Por que eu trouxe esse vídeo? Primeiro, porque eu não concordo com o conceito de pizza em qualquer comissão parlamentar. Quem oferece para vocês o conceito de pizza está oferecendo clickbait. Claramente, tá? Quem oferece o conceito de pizza sobre qualquer tipo de CPI está oferecendo para vocês lixo informacional. Desculpa, sou obrigado a colocar nesses termos. Concordo com tudo, tá? Sobre os militares, sobre esse conceito deturpado de lobo solitário, tá? Mas oferecer o conceito de pizza é simplista demais para mim. E eu não tanco, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque o papel de uma CPI é produzir um relatório e recomendar ações. Só isso. Esse é o único papel da CPI, de qualquer CPI. Produzir um relatório, encaminhar esse relatório aos órgãos competentes e torcer pelo melhor. É só esse o papel de uma CPI. Então, eu acho muito reducionista, muito espalhafatoso, tá? E muito beiteiro esse conceito de pizza. O impacto do relatório é político. É fato. Ele tem uma força política. Agora, dizer que isso tem alguma força jurídica de fazer acontecer ou legislativa, não tem. Não tem. Pode sentar aqui o especialista que for, não vai conseguir me provar que a CPI tem todo esse poder que almejam que tenha. Não tem. Não tem. Falar em pizza é vender ilusões de que alguma CPI algum dia não acabou do mesmo jeito que qualquer outra, com um relatório final votado e aprovado e esse relatório encaminhado aos órgãos competentes. Se o relatório é mais pelego, é menos pelego, isso é outra história. Se o relatório é mais contundente, menos contundente, tá? A questão é, a Procuradoria-Geral da República, de poder do relatório, vai fazer alguma ação? A polícia, com um relatório, ela vai ter robustez para tomar alguma atitude em alguma investigação? Ela vai ter autorização do STF para agir com base no relatório? É isso. O papel da CPI não é fazer acontecer, prender e o caralho a quatro. O papel da CPI, antes de mais nada, na minha visão, é produzir conteúdo. Até porque, se a gente está numa situação de condições normais de temperatura e pressão nas instituições, a gente não precisa de CPI. A CPI é um instrumento de fiscalização. Tu abre um inquérito na CPI, tu faz uma investigação, tu coleta provas, tu interroga e tal. Mesmo papel que qualquer órgão judicial teria. Mesmo papel que se encaminhasse uma denúncia ao Ministério Público, num Ministério Público funcionando, seria feito. CPI não tem nenhum papel a mais. A CPI não recomenda a condenação de A, B ou C. E não pede condenação de A, B ou C. E não prende e não condena ninguém. Tá? Lin Campos, boa noite. Pizza é comentário reducionista criado pela simplificação da mídia, alimentando antipolítica através de coisas como charges de jornal e esquetes do Cacete do Planeta. Concordo plenamente, Lin. Concordo plenamente. Não é papel de jornalista sério, a meu ver, falar em pizza. Sobre nada, quando o assunto é uma CPI. Na minha visão, não é papel de jornalista sério falar que uma CPI acaba em pizza. Esse é o meu ponto central aqui. Pizza, tá? Se querem criar um conceito de nada acontece, feijoada e tal, para algum inquérito, para alguma coisa, é lá no Ministério Público, quando o Procurador-Geral engaveta, tá? É lá na Polícia Federal, que o diretor-geral não promove a ação, não promove a investigação. É lá no STF, quando alguém pede vista num processo, senta e não faz nada naquele processo. Isso é pizza. E isso daria pra chamar de pizza. A CPI, não. E aí é que tá, Larissa. Mesmo sem poder judicial, a CPI da pandemia ajudou pra caramba a tomar ações por coação. Exatamente. Por quê? Porque a CPI da pandemia, ela expôs a podridão do governo em nível institucional do porquê o Bolsonaro dava aqueles discursos biruleibe sobre vacina. É isso. A CPI expôs isso. A CPI jogou luz sobre tudo o que estava acontecendo nos bastidores acerca da pandemia. Iniciativa do governo de criar
imunização de rebanho, descrédito na vacina, conspiracionismo, tudo isso veio à tona, né? E eu digo veio à tona porque tem muita gente que não é nós, né? Que não fica aqui acompanhando notícia o tempo todo, que não fica se envolvendo nisso, que não fica ocupando o seu dia disso. Pessoas que vão para o trabalho, voltam, jantam em frente à TV e nem sempre se tornam conscientes do que está acontecendo, né? É disso que eu estou falando. Então, eu não concordo com o conceito de pizza. Ponto. Mas não concordo rude, tá? Eu acho que quem faz isso tá fazendo mau jornalismo, tá? Não tenho informação, quero deixar muito claro, mais uma vez. Não entendo do riscado, mas eu sei o que é responsável e o que não é quando o assunto é trazer um tema tão delicado quanto uma CPI para baila, para simplesmente culpar um governo ou culpar um parlamento, culpar um parlamentar específico, né, sobre o papel que foi desempenhado uma comissão, tá? É isso. Eu acho que não é um papel ético profissional de um jornalista que se diga sério falar que o resultado de uma CPI deu em pizza, tá? Porque não é papel da CPI fazer o que ele espera que faça. O papel de botar à frente alguma coisa é da PGR. E isso pode ser com ou sem um relatório de CPI. A PGR pode propor ações. O Ministério Público local pode propor ações. A polícia local pode abrir investigação, provocar o Ministério Público e a partir daí se criar um inquérito sobre algum assunto. Não é papel de uma CPI investigar, apurar, recomendar pena, julgar, prender, condenar. Não é papel. Em que pese tudo isso, o Rogério Correia falou semana passada, numa entrevista, uma coisa que me despertou bastante a atenção, tá? E que eu acho que cabe muito bem aqui como um resultado positivo que pode sair dessa CPMI, tá? Esquece militar, esquece essa porra toda. Esquece quem são os culpados. Uma recomendação que precisa ter no relatório final da CPMI é a recomendação de que se altere o artigo 142 da Constituição Federal. E daí, nesse ponto, eu concordo que esse é um puta resultado dentro das limitações de uma CPI. Se tiver no relatório a recomendação de que a PEC, que já está tramitando no governo, já está tramitando no Congresso, né? A PEC que altera o artigo 142, já dá para dizer que tem vitória política da CPI, tá? Nós temos aqui uma proposta de emenda à Constituição do deputado Carlos Zaratini, do PT, que pretende acabar com as GLOs, né? E pretende também ajustar o artigo 142 da Constituição para delimitar o poder dos militares. Eu acho muito difícil o governo ter força para fazer essa alteração. Mas, e daí entra o artigo que eu estou pensando em escrever, tá? Mas o governo tem uma oportunidade de ouro para tentar emplacar essa alteração. Porque é o seguinte, quer conciliar? Então vem comigo aqui e entrega um pedacinho de alguma coisa para mim. Porque a conciliação, a negociação, ela tem que ser uma relação de ganha-ganha. Se a negociação ela é um processo que se prevê um ganha-ganha, isso significa que tem um perde-perde de ambas as partes. Por que eu estou falando disso? Porque muita gente está especulando sobre qual vai ser o papel do governo nessa CPI, se vai ser imputado às Forças Armadas a culpa por omissão ou por qualquer tipo que seja de crime, ou se vai ser imputado a lobos solitários. Minha opinião, tá, é que o Lula, enquanto o grande negociador que ele é de fato, ele deveria aproveitar essa oportunidade para fazer realmente um grande acordo nacional com o Supremo, com os militares, com tudo. Mas em que sentido? E com quais condições? Isso que importa. Na minha visão, o governo tem uma oportunidade agora de trazer à baila esse debate do artigo 142 e enterrar essa história de uma vez por todas, contanto que haja disposição dos poderes da República para isso. Há muita disposição no STF, já foi visto várias vezes que existe um movimento interno no STF de garantismo,
né, e de restabelecimento dos poderes da República e tudo mais. Ok. Agora, há essa disposição nas Forças Armadas, porque eu acho o seguinte, deveria haver uma reunião dos três poderes, uma reunião de cúpula dos três poderes, mais as Forças Armadas. Porque hoje eles se tratam como um quarto poder. Eles se tratam como uma casta, né? Então deveria haver uma reunião dos três poderes na qual os militares fossem chamados também a participar. Por quê? Porque a partir dessa reunião poderia ser pensado um caminho da seguinte forma. Olha só, tchê. Vocês estão demais. E vocês não querem levar nenhuma culpa por nada que vocês fizeram. Então, vamos combinar um negócio? A gente pega os que tiverem mais sujo, mais implicado nisso e condena, preserva as Forças Armadas e vocês não encrencam com a alteração do artigo 142. Mas não encrencam é assim, ó, é prestar apoio, inclusive, à defesa da Constituição e do ajuste do artigo. Vocês não criam encrenca e dão suporte ao próprio Congresso para que ele aprove a alteração do artigo 142. Tá? É um negócio muito delicado, mas seria o maior gesto realmente de união e reconstrução, como diz o slogan desse governo. Ao mesmo tempo que seria um afago às Forças Armadas, considerando que eles não sairiam dessa com o nome tão sujo, tão podre. Eu não sei se há força para isso, eu não sei se há interesse, e eu acho que isso é o mais perigoso, que talvez não haja interesse, mas eu acho que alguém deveria levantar essa bola. E é por isso que eu tô pensando em escrever esse artigo, sabe? Não sei se o que eu escrever chega em algum lugar, né? Mas eu tenho pensado muito sobre isso e sobre levar esse assunto adiante, sabe? De propor assim, cara, vocês precisam entender que vocês cruzaram o Rubicão. Vocês, e daí dá pra falar assim, ó, dá pra usar o termo literalmente, vocês literalmente cruzaram o Rubicão. Vocês lembram qual é que é a lenda, né? Um general romano, quando volta de guerra, deixa suas tropas à margem do Rubicão e não atravessa com elas. Se atravessar o Rubicão, é declaração de guerra. É golpe. Né? Essa é a lenda da República do Senado e povo romano. Né? E os militares cruzaram o Rubicão. Os generais cruzaram o Rubicão. É só ver. Pai do Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, o próprio Vilas Boas, o picareta candidato a vice do Bolsonaro. Eles cruzaram o Rubicão. A República deveria entender isso como um golpe. Tá querendo contemporizar e entender assim, não, foi uma ação isolada e tal, não sei o que. Mas para essa tese emplacar, é preciso que eles entreguem alguma coisa, cara. Não dá para só eles ganhar o tempo todo. Não dá para essa gente se entender como uma casta superior o resto da eternidade no Brasil. Em algum momento é preciso entender que os poderes emanam dos civis e não dos militares. É preciso, em algum momento, que isso seja levado em conta, entendeu? É preciso que isso seja levado em conta. Eu tenho essa preocupação, sabe? De que esse recado devia ser pensado, que essa conversa devia ser pensada e articulada. É muito necessário que a gente reconcilie o Brasil. E eu concordo muito com isso. Esse governo se propôs desde o começo a ser um governo de conciliação. Muito mais do que o governo de 2002, 2003. General? Muito mais. E eu acho que é o caminho correto. Tem que conciliar. Não concordo com a tese de que tem que passar pano para militar. Pelo contrário. Eu espero que eles sangrem de alguma forma, que eles entreguem, que eles cortem na própria carne alguma coisa para entregar para a República. E o que eu gostaria de ver eles cortando na própria carne para entregar para a República é não encrencar com a alteração do artigo 142. Porque daí é o seguinte, ó, nós estamos num momento de transição agora. O governo vai propor reforma ministerial para trazer o Centrão para dentro, para tentar criar maioria no Congresso e tal, e poder operar as reformas. A reforma histórica que esse governo poderia fornecer para a população é a reforma do artigo 142 para colocar a caserna de volta no lugar dela, que é a caserna. Minha opinião sobre isso. Pois é, eu vi isso. Hoje o Múcio foi pedir aumento para Forças Armadas, cara. Porra, olha isso, né? Então, assim, gente, essa é a minha angústia
com essa história toda, sabe? A CPMI do 8 de janeiro, a meu ver, ela já vai fazer muito se ela recomendar a alteração do artigo 142. Que nós tendo um governo recomposto, apontados os principais atores desse golpe, entrega o Bolsonaro de ovelha de sacrifício, entrega meia dúzia de milico, mas apaga da história a abertura para interpretação do artigo 142, tira a mamata do Ives Gandra de dar cursinho para oficial dizendo que as Forças Armadas são poder moderador. Tira do Ives Gandra isso. Essa possibilidade de interpretação. Eu acho que se há uma oportunidade para se fazer isso é agora. Primeiro ano de governo. O governo vai se recompor agora essa semana. Essa semana ele vai se recompor, tá? Então eu acho que tá na hora. Tá na hora de botar isso em debate. Se isso for mexido, tá? Se for colocado uma reforma séria no artigo 142, tá? E tirado essa interpretação de poder moderador das Forças Armadas, tu acaba com metade do ímpeto golpista deles. A outra metade vem de iniciativa da academia militar e coisas do tipo, né? Da formação dos milico. Então essa é a minha angústia no momento. Eu já tenho algumas linhas escritas aqui. Só que isso aqui é só a introdução do assunto. Eu não sei o que o governo pretende, eu gostaria de saber. E tô pensando seriamente em continuar escrevendo isso. E ver se eu encontro algum caminho pra fazer esse bagulho ter algum eco. Mas tá aí o recado, gente. Então, vou pedir pra vocês aí, vocês digam o que vocês acham, comentem, né? Se não estão inscritos no canal, se inscrevam. Ativa o sininho de notificações, ajude o canal, seja membro, manda um superchat ou manda um valeu demais, né, que serve como superchat, e a gente segue a batalha por aqui.